Olá, eu e a Carolina estamos aqui agora na União Internacional de Arquitetos para fazer um vídeo depoimento do nosso trabalho com o tema do novo estilo de vida, novas residências e nova forma de morar e trabalhar. Nós nos concentramos, nós temos um escritório de arquitetura, fazemos arquitetura residencial, corporativa, comercial, hotelaria, mas concentramos um pouco, focamos agora nesse assunto, que é um assunto residencial, porque o estilo de vida, no momento, sofreu grande mudança no nosso entender, e nós sabemos disso através dos trabalhos que estão vindo para nós. O que acontece é que a pandemia, de certa forma, contribuiu para isso, mas era um processo que rapidamente já estava acontecendo. As plantas internas das residências estão mudando. Tem áreas que estão se valorizando muito e tem outras áreas que estão sendo também, todas as áreas estão sendo reavaliadas. Não é, Carol? Oi, gente, tudo bom? Um prazer para a gente estar aqui, né, representando arquitetos do mundo todo, né, um congresso internacional de arquitetos. Estamos muito felizes por estar acontecendo aqui no Rio de Janeiro, que a gente possa participar. A gente, principalmente falando sobre esse tema, né, que é o novo estilo de vida, o novo estilo de morar, né, não só de morar, né, um novo estilo em geral que a gente já vinha vivendo um processo de adaptação durante os anos, e a gente viveu agora esse momento, né, desde 2020, que ajudou a acelerar todo esse processo desse novo estilo de viver. E, obviamente, uma das primeiras coisas a se modificar quando a gente muda um estilo de vida é principalmente a nossa residência. Então, a gente acabou descobrindo nesse novo estilo de viver que a gente precisava fazer grandes alterações nas residências, né? Não só nas residências, né? No mundo corporativo também, comercial, a gente precisou fazer muitas alterações. O corporativo está se fundindo um pouco com o modo, vamos chamar de pessoal de cada um, não é? A pessoa, hoje em dia, já consegue usar o seu tempo conectando essas duas formas do dia, não é? A parte profissional e pessoal. Normalmente as pessoas, o que aconteceu, né, esse processo acelerado, foi que as pessoas têm um ponto de encontro, elas ainda precisam, acredito que ainda precisa-se de um ponto de encontro de trabalho, mas o trabalho em si, ele é todo feito dentro de casa. Então, você economiza um tempo de trajeto, você está num ambiente confortável, que é a sua casa, né? Você precisa... E o que acabou acontecendo foi que as pessoas viram que elas precisavam ter uma residência confortável também. Então, a casa era um local que você ia para dormir. Passava o dia inteiro fora de casa, seja se divertindo ou trabalhando, chegava em casa e ia dormir. Então, as pessoas abandonaram um pouco esse conceito de lar, né? E a gente acabou acelerando... A gente não, né? O processo que nós estamos vivendo de vida, não é? Não é a pandemia só. A tecnologia também contribui muito para isso, não é? Então, a gente tem novos acessórios, coisas que podem facilitar a vida nas duas áreas. Na área pessoal, a vida está ficando cada vez mais fácil para você trabalhar, viver dentro de casa, sem precisar de serviços da sua residência que vêm de fora. Tipo, é mais fácil hoje em dia você comer. Comer significa preparar alimentos e não planejar tudo isso, mas de uma forma que pode se tornar também um entretenimento agradável no convite e social, no convite para pessoas conviverem com você. São pequenos grupos, mas que são grupos mais íntimos, que não
pedem assim um encontro muito acumulado, não é? Então, dentro de casa, você, tendo uma cozinha sofisticada que vire uma área social, você consegue receber as pessoas e fazer disso um entretenimento. Não é? E a cozinha, então, hoje em dia a gente chama até de gourmeteria, está deixando de usar um pouco esse nome de cozinha, ela está se conjugando com a área social, com o living, não é? E acabou sendo isso, né? Então a gente trouxe não só o trabalho, como também a diversão para dentro de casa. O entretenimento, sem ser essa coisa exposta e aglomerada, com pessoas que a gente tem mais confiança, que são mais próximas, que a gente sabe que pode trazer para dentro de casa também. Isso também foi um dos motivos que acabou mudando as plantas mesmo, né, das residências. Sofreram grandes alterações, mas assim de uma guinada, né? Uma coisa muito rápida. Nós trouxemos até alguns exemplos de plantas para ilustrar essa conversa que a gente está falando aqui. Duas áreas ficaram muito importantes. A cozinha, que a gente chama de gourmeteria, nessa fusão com o living, para você receber, que é uma área social onde você não só pode preparar no seu dia a dia os seus alimentos, suas comidas, como também receber, não é? Dentro de um living. Mas também a family room, a sala íntima, vamos usar os nomes mais com nossa língua portuguesa, mas a sala íntima, que virou também o escritório, ou o home office, né? E é uma área onde se trabalha, aí como a Carolina estava fazendo, você economiza aquele tempo, não precisa mais dispor daquele tempo de locomoção, que é um tempo muito precioso, não só pelo tempo em si, mas também pelo gasto físico que isso leva às pessoas no dia a dia. E as plantas que a gente trouxe, os exemplos que a gente trouxe hoje, são todos pós a quarentena, pós a pandemia mesmo. É o processo. Pós não, né? A gente ainda está num processo de evolução, mas... E as plantas estão acontecendo, são plantas que estão ainda em desenvolvimento, mas já estão definidas. O que era e o que é agora e o que será quando os trabalhos ficarem prontos. Vamos mostrar aqui para vocês e explicar mais ou menos o que foi alterado. Aqui, por exemplo, é a planta de um apartamento. Como vocês podem reparar, aqui no antes, né? Outra coisa que também é bom observar que mudou muito foi a entrada social, né? Como as pessoas entram pela casa, né? Antigamente tinha ali um hall, mas não tinha uma utilidade oficial para aquilo, né? Até tinha, mas as pessoas acabavam não utilizando tanto. E as plantas sempre muito divididas, né? Existia a divisão entre social e serviço. Isso é uma coisa que também está mudando completamente, né? Porque a cozinha, como o Caco falou, deixou de ser uma área de serviço. Ela passou a ser uma área de integração mesmo dos ambientes. Social. Exatamente. Então, ali no antes, não sei se vocês conseguem ver, o living tinha uma parede que dividia Carol, da sala de jantar... Deixa eu fazer só uma introdução antes. Nós estamos falando de um apartamento, aí no caso, de retrofit. É um prédio muito bonito, muito elegante, mas essa planta tem 72 anos. Esse apartamento, essa construção, o prédio, que é muito chique, uns acabamentos fantásticos, de época, de mármores bonitos, pisos de madeira, mas esse apartamento, esse prédio foi construído em 1949. Então, quer dizer, isso que ela está falando do hall de entrada, o hall, a gente está fazendo, como eu falei, um retrofit, uma mudança um pouco radical até, por causa da adaptação, principalmente na área social. Olha, a cozinha se integrou com a sala, mas o hall de entrada continua sendo uma coisa importante. Aqui tinha um hallzinho que o que a Carol está mostrando é que ele se integrou nesse ambiente. Agora, eu acho, ela também acha,
não é? Nós conversamos muito sobre isso, nós trabalhamos juntos, é que quando você chega em casa, o primeiro cuidado que você tem que ter é com a sua higienização, não é? Então, desculpa eu fazer essa... Nada. O que o Caco estava comentando, né? A gente tem essa preocupação com a entrada social, até de deixar os sapatos, né? De poder fazer sua higienização. Então, a gente continua mantendo esse rol, só que trazendo isso mais integrado, né? Como vocês podem reparar ali, o Caco até mostrou para vocês. Olha a planta original, era um hallzinho que dava para a sala de jantar era mais para dentro. Essas paredes aqui são mais grossas, não por elas serem estruturais, é porque passavam tubulações aqui. Outra coisa também que nós acrescentamos foi um banheiro social ou um lavabo. Não é? Que já que essa área é uma área social, seria bom ter, como nas plantas que tem hoje em dia, um banheiro social. Até para a pessoa chegar, né? Já chegar, lavar as mãos, lavar as mãos, entendeu? Sem precisar circular pela casa antes. Outra observação também é o tamanho da cozinha, né? Como a cozinha antes era uma área de serviço, ela era muito pequena. E tinha um quarto de serviço, que hoje não é mais necessário. Então, o que a gente fez? A gente transformou tudo isso numa cozinha grande, com muitos armários, com muitas bancadas, que tenha muita funcionalidade, porque também não adianta, às vezes, a cozinha é tão pequena, um quarto de serviço do lado, acaba que o quarto ficava bagunçado, a cozinha não suportava tudo que precisava. Então, a gente abriu, fez uma gourmeteria, né, em que... a pessoa, o cliente possa receber os seus convidados e, né, enfim, com tudo integrado. E com uma beleza também, né? Beleza, conforto, funcionalidade. Olha a área social, como é que cresceu. É tudo isso agora. Ela teve um ganho expressivo, que antes era isso só, que seria living e sala de jantar, mas de forma muito fragmentada, não é? Agora não, ó. Olha a sensação de espaço, de amplitude, como é que é agradável. Sim. Não é? E a gente tem um outro exemplo também de um outro apartamento. Esse apartamento, ele teve o que a gente diz, um retrofit. Não é? Porque era uma planta de 72 anos e isso tudo com a consideração, nós temos até ilustrações disso, de manter o detalhamento da construção interna, que é muito bonito. Nós preservamos o piso de madeira nobre, de IP, os portais que são entalhados, inclusive, manteve o estilo. Isso sempre é importante, porque essa é a história, a gente não pode apagar uma memória de uma construção, de uma época da nossa história. Não é? Lembrando que a gente faz toda essa reforma, mas a gente tem muito respeito, né? Muito respeito pela história de uma construção. Então, a gente não gosta de alterar aquela história, né? A gente gosta de deixar ela mais bela, né? Mas não sem modificar aquilo, né? A gente dá novas funcionalidades, deixa aquilo mais belo, mas respeitando a história que aconteceu ali, o arquiteto anterior que tenha passado, né? E aí, por isso, a gente... Respeitando o estilo. E isso é que constrói, não é? Os novos estilos. É importante lembrar, não apagar essas memórias. Com certeza. Nós temos agora... Vamos passar para uma outra planta para ver a diferença entre plantas. Aqui já se trata de um apartamento na Zona Sul, no Leblon, com uma planta mais moderna já desse milênio, e onde no prédio a gente tem, na planta original, nós temos 2 elevadores aqui. Um era de serviço e outro é social, como esses prédios hoje em dia são construídos, né? E teria essa planta já estava um pouco alterada, porque já foi a planta onde nós fizemos uma pequena intervenção na solução de construção, embora fosse muito nova, mas
quando a gente nos convidam para a gente fazer um projeto, nós temos que fazer uma customização dos imóveis, porque o imóvel é uma coisa muito básica. Então, o que se compra muito é uma área. Esse apartamento tem uns 140 metros quadrados e de área. E tinham 4 quartos originalmente, e 4 quartos a gente pensa que é para uma família de um casal com 3 filhos. Mas tem gente que compra um apartamento e precisa fazer essa adaptação ou customização. Customização por quê? Porque o trabalho que nós vamos fazer é para aquela família ou aquela pessoa, para o cliente ou para os clientes que vão habitar lá, né, dentro das suas necessidades. Então, essa daqui já tinha sofrido um pouco essa customização. Só que isso foi há 1 ano e meio atrás, quando essa planta começou a ser feita, ficou definida. Agora não, agora sofreu aquela mudança radical, como eu digo, uma guinada, porque esse hall de entrada continua preservado, mas é uma área, inclusive tem um banco aqui, onde as pessoas se sentam, tiram os sapatos, já trocam até por umas pantuflas para poder... O espaço de higienização, de higienização, né? Que todo apartamento não é? agora tem. Isso é importante. E depois a área social, com a gourmeteria, vamos agora chamar assim, já dentro, já conjugada. A cozinha era aqui. Passou, em 1 ano, ela saiu daqui, ainda em planta, e veio para cá. Por sorte, esse apartamento, o estudo estava sendo feito muito minuciosamente. Estava sendo feito para depois ser realizado, né, partir para a construção. Mas ainda deu tempo de fazer essa mudança radical. Não é radical, mas uma mudança muito, eu acho, confortável, muito adequada para o momento que a gente está vivendo. Tem uma cozinha confortável e tem mais um outro detalhe, ainda tem uma área de serviçozinha aqui assim. Tem máquina de lavar. Hoje em dia também, para essa parte de lavanderia, tudo é muito prático, né? Porque as máquinas são conjugadas, não é? Pois é. E é isso, tem outros detalhes aí, Carol sabe decorar bem as coisas, ela fala. Eu acho muito interessante nessa planta, o interessante desse apartamento, né, desse cliente, é que tudo isso entrou, né, bem antes ali da questão da pandemia. Com a pandemia parou e depois a gente deu continuidade nele, alterando completamente. Esse apartamento é um bom exemplo do que a gente conseguiu, dessa alteração, né, desse novo estilo de vida mesmo. Porque ele entrou pré-pandemia de um jeito, teve que parar devido à pandemia. Aí a cabeça da gente, das pessoas, deu um giro assim. E junto com a planta, né? A nossa cabeça deu um giro junto com o estilo de vida e junto com a funcionalidade dos apartamentos, né? Dessa situação. Então, antes, a pessoa tinha que sair do elevador de serviço, ou ia para a cozinha, ou ia para a área social. Ela tinha que fazer aquela escolha, né? Hoje não. Hoje a cozinha veio, a mesma coisa do outro apartamento, a cozinha veio para receber também, né? Então a gente passou a cozinha para onde era o dormitório. Olha aqui, a cozinha, originalmente, e na planta do prédio é aqui. A cozinha virou um quarto. Uma suíte, onde tinha até dependências para empregados, área de serviço com banheiro aqui de serviço, isso tudo virou uma bela suíte com um closet aqui, banheiro para o complexo da suíte, o quarto, né? Aqui virou um quarto. Aqui também uma outra bela suíte, bem confortável, grande, inclusive com um home office dentro da suíte. Isso aqui é um home office. Não, e outra coisa também interessante de se observar é que mesmo o dormitório do hóspede, ele tem um espaço para trabalho também. Exato. Aqui tem um espaçozinho, sempre tem, porque você agora também fica conectado full time, né, com o trabalho. E é isso. Então, olha essa... A lavanderia se tornou menor, né? Se tornou um espaço... Compacto. Compacto, exatamente. E... É que algumas funções, por exemplo, aqui é só para lavar mesmo e secar. Você vai passar a roupa, você não vai passar isso um momento mais
íntimo, não tão momento de trabalho. Tem gente que até passa de madrugada. Não tem nada demais trazer a tábua de passar e botar aqui fora, não é? Porque o espaço também ficou muito aproveitado e alguns óbvio que a gente reduziu mais áreas porque os serviços onde são feitos, onde eram feitos esses nessa área podem muito bem ser feitos em outras áreas e aproveitar melhor para outras coisas. Foi toda uma racionalização e uma análise para que se dê o melhor conforto e a melhor funcionalidade para o imóvel. O importante é você ver que essa planta daqui, de 2 anos atrás, ninguém mais consegue conceber como as coisas eram. E essa planta todo mundo louva, como as coisas mudaram, não é? Outra coisa também que dá para observar bem nessa planta, que é a mesma coisa da outra, é o lavabo. A gente também criou um lavabo aqui, ali na entrada social, porque agora não tem mais, né, entrada social e de serviço. Aqui é assim. A gente também criou um lavabo para a pessoa também poder chegar, assim que chegar, entrar no lavabo, lavar as mãos, fazer a sua higienização. E se o hóspede não quiser ter acesso à residência, ele tem uma porta. A gente fez uma porta que é logo ali na entrada social, o hóspede pode se dirigir diretamente ao dormitório dele. Isso aqui não parece, mas é uma porta. Essa porta é muito ampla, ela pega o vão todo, ela é de correr. Ela corre aqui por trás de um armário ali, portanto, quando está aberta, fica invisível. Isso fica também uma conexão com toda essa área daqui. É uma coisa interessante, quer dizer, eu acho que funciona bem. Nesse caso, o cliente preferiu abrir mão do dormitório de serviço, né, que foi a mesma coisa que aconteceu na outra planta, porque ele disse que depois da pandemia, ele viu que, né, ele não precisa de alguém 24 horas em casa com ele. Ele aprendeu a cozinhar, e por isso que ele gostou de uma cozinha maior, que integrasse com os outros ambientes. Ele aprendeu a lavar a roupa dele. Ele teve que aprender a fazer as coisas para ele também. Então, esse dormitório de serviço que antes serviria para alguém dormir, para ajudar ele, não foi mais necessário. Então, virou também um dormitório de hóspede que ele pode trazer os convidados dele. O que eu acho interessante é que essa porta abrindo e conjugando, que parece que é um espaço só isso aqui, dá também aquela formalização de loft, não é? Virou um loft, onde é um espaço ainda mais conectado, onde no mesmo espaço tem várias funções, a função de dormir, a função de living, a função de trabalho, a função de comer. Então, ele também tem um pouco disso aí, não é? É isso, das plantas que nós trouxemos esses 2 exemplos. Temos algumas ilustrações também que a gente pode mostrar Temos agora. o ambiente principal também. Eu nem sei se é mais o ambiente principal, né? Porque eu acho que todo lugar que a gente se sente bem é o nosso ambiente principal, né? E a nossa casa tem que ser o ambiente principal. E um outro local que foi muito modificado também, a gente vai mostrar agora o próximo, foi o home office, que inclusive está lá na Casa Cor, até dia 6 de junho, que a gente pegou um palácio, uma residência histórica no estilo barroco. Bom, isso aqui era o antes, né? Como era a coisa, e o depois. Essa imagem não está muito nítida, mas... Esse espaço ele era utilizado como um family room, né? Uma sala íntima. Olha aqui, ó. Tinha um sofá aqui enorme, poltronas, uma estante assim de leitura. E tudo isso a gente resolveu transformar num home office e games, né? Porque hoje em dia as pessoas, aquilo que a gente estava falando, né? A gente aprendeu a viver mais na nossa casa. Então, a tecnologia também nos oferece um entretenimento muito bacana, né? Essa parte de tecnologia a gente conseguiu juntar, né? Os games. Essa residência histórica com toda a tecnologia atual, trazer o home office para dentro de casa, um espaço que seja confortável para você trabalhar.
jogar online, porque hoje em dia tem muito isso, né? O pessoal viu aí, não tem nenhuma idade, né? Eu acho que... Desde criança, a criança já nasce digita, a pessoa, melhor dizendo, desde criança já digita até melhor do que eu, que já nasci no século passado. Aí e também as pessoas da minha idade, que não só trabalham, mas também jogam games, não é? Então, chama-se, os espaços, nós chamamos de escritório e sala de jogos, de games, não é? Que são jogos eletrônicos. Ou home office e game. Aí pode ir passando que a gente consegue... Melhorar a imagem até? Acho que não. A imagem ficou um pouquinho... Então, aí dá para ver bem como foi modificado esse espaço, né? Olha, a sala o que íntima. era... Isso é porque isso são imagens tiradas agora da nossa proposta que a gente fez para o Casa Cor. Tem aqui... todo o ambiente como era numa casa muito bonita, na verdade é um palácio, são dimensões palacianas, todo o detalhamento também muito bonito, e uma coisa que a gente aprecia muito. Nós pensamos que num trabalho como o que a gente faz, mesmo uma atualização da decoração, não se deve, quando o detalhamento é bonito, não se deve alterar, e sim criar uma harmonização do que você está botando com a elegância do espaço. Isso mostra um pouco o que eu falei sobre aquele outro apartamento, né? Da gente respeitar a história que viveu ali, né? Modificar as funcionalidades devido à modificação dos estilos, né, que vão passando. Hoje a gente vive esse, talvez daqui a 50 anos seja outro, então isso sempre vai precisar se adaptar, mas a gente sempre mantém esse respeito pela história. Sim. Quer Pode passar mais? Isso também é um detalhe do que era. Aqui era um armário. O Caco adora essa vitrine. É um armário vitrine com objetos da cultura, né, da formação do casal que vivia aqui, muito religioso, e tinha uma bela coleção de objetos sacros, né, sagrados, e tinham tudo aqui, uma coleção de prata, tinham coroas, resplendores, incenseiros, crucifixos, muita coisa em prata, uma coleção assim, muito valiosa no sentido de coisa bela, né, de coisa boa, e o armário todo detalhado com essas urnas em cima, faziam parte do detalhe. Nós adaptamos ele, isso sim, nós adaptamos ao momento. Por quê? Porque se nós estamos o contemporaneizando o espaço, então tem que também limpar. E nesse momento, aqui sim, pede uma limpeza. Por quê? Porque isso não é parte de detalhe da casa. Isso é um móvel, uma peça solta que nós aproveitamos e a adaptamos para o momento, para a decoração contemporânea onde estava acontecendo isso. E como isso era uma coisa particular, onde nesse momento não é mais a vida, a ocupação das pessoas que fizeram essa bela coleção, nós propusemos um armário vitrine com um belo trabalho artístico, um trabalho fotográfico que ficou muito bonito, muito apreciado também. Dá para ver uma diferença até na iluminação que tinha, uma iluminação feita há pelo menos 50 anos atrás, com a de hoje, que é uma iluminação mais pura, né, mais limpa, mais homogênea, e tudo isso, assim também os arandelas da iluminação que iluminavam a casa antiga, tinham um estilo, no estilo da decoração da casa, não é o estilo da casa. Tem duas coisas. Tem o estilo da construção, o estilo arquitetônico, e o estilo da decoração de quem vivia lá. Tem muitas coisas, aqui tem um corrimão, que isso tudo é aproveitado. Isso é uma joia, uma preciosidade, que ele é todo feito em jacarandá, muito bonito. Isso a gente preserva porque é da casa. Agora, a decoração, o mobiliário, isso faz parte, a iluminação faz parte do design da decoração. Foram mudados também desse tipo de arandela para uma arandela mais contemporânea, muito bonita também, muito apreciada, e faz uma bela harmonia com isso, além do que um jardim, aqui um arranjo elegantíssimo de uma grande amiga nossa, paisagista, que sempre faz parte do nosso trabalho, né? A gente está sempre presente aqui, né? E lembrando também que
para a gente fazer essa alteração nessa vitrine, não foi só chegar lá e pintar. A gente teve que fazer um projeto dela, explicar para a fundação, né, que essa residência atualmente virou a Fundação Jorge e Odaleia Brando Barbosa. E a gente teve que fazer um projeto de modificação, apresentar isso na fundação. Eles ainda bem amaram, né, adoraram, e fizeram essa autorização, mas a gente teve que preparar um documento por escrito para eles autorizarem a gente fazer essa alteração. Isso é importante, toda essa formalização é importante para que as coisas também não sejam feitas sem critério, né? Voltando a esse jardim, ele é da Simone Grangeiro, uma paisagista fantástica. É óbvio que hoje nós somos amicíssimos, porque o trabalho tem uma coisa interessante e boa, né? A gente ganha muita coisa importante, e uma delas é a amizade também, pessoal, que a gente acaba adquirindo. Né? Sim. Pode passar a foto. Olha, aí também é um trabalho que tem a ver, você vê que tudo está um pouco voltado para trabalhos de intervenções que a gente fez. Para o antes e o depois mesmo, né? Para não só o pré ou pós-pandemia, né? Mas como os novos estilos, independente, né, de pandemia, dessas coisas todas, sempre existiu um pré e um pós. A culpa não é da pandemia, dessa alteração toda. Isso é do tempo. O tempo. Isso é uma casa que eu não sei a idade. Eu acho que ela já é centenária. Também é um palácio da Rua das Laranjeiras, e muito grande, num terreno lindo. E num outro casa-cor, isso aí era um aviário na casa, isso na planta original, na configuração original da residência, isso era um aviário muito bonito. Deviam ter aves lindas em outra época. Aqui é o antes, é o formato, a planta, a forma da planta, né? E essa daqui vai ser o depois, toda a interferência. Isso mudou de função, porque não cabe mais um aviário dentro de casa, deviam ter aves exóticas aqui, porque ele é muito grande. A gente pode até fazer, nesse momento, uma alternação, um link também com as imagens a seguir, para que se veja, junto da planta, olha, esse era o aviário. Essa casa, ela estava assim... essa parte não estava mais em uso e ficou um pouco abandonada. O estado dela já estava um estado de, digamos assim, de abandono, deterioração até. Entendeu? As plantas, a vegetação já estava até destruindo um pouco o espaço pelo abandono. É porque aquilo que a gente fala, né? Se com o passar do tempo a gente não muda a funcionalidade daquele ambiente, ele vai se deteriorar e vai acabar. Tudo tem a ver com o tempo, a gente entende isso, inclusive nós, né? Com certeza. Bom, então, pode até mostrar uma outra imagem, seguir um pouco nas imagens. Aqui foi durante. O durante, essas imagens não estão assim das melhores. Isso aqui já é uma imagem do depois, à noite, porque iluminação, ainda mais se a gente vai pegar todo um espaço que estejam colocado dentro de um belo jardim, então é bonito a iluminação que valorize um pouco esse espaço para que ele viva bem à noite. Às vezes ele vive mais à noite do que de dia. Então a iluminação tem uma importância fantástica. E isso já é uma transformação daquilo que estava arruinado para o uso que foi dado depois. Isso virou um bar, um lugar que virou uma champanheria, um bar de champanhe, que era muito frequentado à noite, não é? Também, a partir da hora do almoço até a noite. Isso são imagens daquele momento à noite que trouxe muita felicidade, trouxe gente, muita confraternização, vida. Trouxe, né? vida. Pode até passar mais umas imagens. Está vendo? Isso é a parte interna, com materiais, o uso não só... Houve uma recuperação de toda a parte estrutural e uma ampliação. Isso aqui foi feito, uma caixa de vidro, tem 80 metros quadrados essa caixa, com uma bela iluminação também,
bar, e materiais, são materiais tecnológicos, materiais também que são materiais que eles são, como é que se diz? Sustentáveis. Com grande sustentabilidade, que o vidro não é? E vidros de alta tecnologia, porque eles têm um alto grau de reflexão. O que significa isso? É que esses vidros eles podem receber o sol. Esse vidro daqui é um vidro que ele tem 70% de poder de reflexão. Quando a luz bate aqui, 70% da luz é refletida, não entra, só 30% que entra. Entra a iluminação, né, mas não raios solares. A luz entra, mas o calor, os raios solares, o UV, né, o ultravioleta. O UVA e o UVB. Então eles são expelidos. E isso dá um conforto nessa parte interna que não concentra muito calor. Pode passar. Olha, isso é uma visão externa daquilo que ficou, como foi a recuperação dos espaços. Essa é a parte da entrada. Isso foi o fundo aonde sofreu essa ampliação, não é? De 80 metros quadrados. Sendo que isso tudo, essa estrutura que eu classifico como centenária e essa parte nova, elas estão em perfeita harmonia. Com certeza. Se voltar lá na planta, consegue voltar ali na planta? Desse daí? Isso. Aí a gente vê uma intervenção que eu acho muito interessante, é que esse caminho que não teve mais tanta funcionalidade, foi possível chegar esse deck e essa área externa até ele. A ampliação deu-se pelo lado de cá, porque era um caminho que não tinha mais uso. Então, foi crescido nessa área uma parte dela só, esse deck, não é? E que deu para nova funcionalidade, já que isso deixou de ser um aviário e ficou um espaço social. Tem um bar aqui central, tem um loungezinho aqui, 2 outras salas aqui, ainda tem um terraço na frente. Deu uma função nova, mas muito interessante e muito agradável. E a gente vê que não só as residências mudaram, né? Devido com o tempo, a funcionalidade das coisas vão mudando. Não só das residências, mas de espaços. O tempo vai dizendo para a gente, tem que ter sensibilidade de perceber o que o tempo pode nos apresentar e realizar isso, que o trabalho do arquiteto é sonhar, não é? Uhum. Depois realizar. Aí quando a coisa vira concreta, aí o arquiteto desaparece. É mais ou menos o que eles fizeram lá em Brasília, né? Eles não quiseram criar caminhos para as pessoas seguirem. Eles deixaram tudo com grama, tudo gramado, e as pessoas decidiam o caminho que elas iam seguir. E, coincidentemente, as pessoas sempre seguiam aquele menor caminho. Então, ali foi criado um caminho sem querer, né? Sem querer, querendo, né? Naturalmente. E que definiu por onde as pessoas passavam. Então, a gente vai definindo como a gente vai levando a nossa vida, né? A vida vai se formando. O que nós tínhamos para apresentar por hoje é isso. Que bom. Muito obrigada. Obrigado pela presença de vocês. Obrigado a todos.